tudo bem? Quarto vídeo do curso de Física. Hoje nós iremos falar do Sistema Internacional de Unidades, o popular SI, né? Que na realidade é o sistema de unidades de medidas de grandezas físicas adotado atualmente pelos físicos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, não importa, né? O que você tem na realidade são 4 países. Eu me lembro aqui de 2 desses 4 países. Curiosamente, né, muito curioso isso, são os Estados Unidos. São um desses países, os Estados Unidos. O outro é a Libéria, um país da África, né? Está no noticiário, infelizmente, de maneira trágica, por causa do vírus Ebola, né? Mas esses 2 países, eles não aceitam, principalmente no âmbito comercial, eles não adotam, né, as unidades de medidas do sistema internacional. Mas, sei lá, talvez isso seja uma questão de tempo, na realidade, né? Até a Inglaterra, que é, digamos assim, a mãe, né, a criadora do sistema utilizado pelos Estados Unidos, né, na parte comercial, a Inglaterra já começa a mostrar mudanças de aceitar a padronização estabelecida pelo sistema internacional. Mas isso é o sistema, o SI, o famoso SI. Você vai me ouvir falar muito desse SI, viu? É um conjunto, né, de medidas de grandezas físicas. Daqui a pouco eu vou falar mais particularmente falando dele. Mas vamos fazer o seguinte, antes de nós falarmos do SI, vamos contar um pouquinho de história. Claro, vamos nos divertir um pouco, né? Um pouquinho de diversão vale, né? Depois a gente trabalha. Primeiro a gente vai brincar um pouquinho, vamos nos divertir contando uma história, a origem do Sistema Internacional de Unidades, né? E para isso eu vou fazer uma pergunta para você, para nós começarmos essa parte recreativa. Vamos lá. Quando você vai a um supermercado, a uma feira livre, não importa, você vai comprar carne, você vai comprar feijão, arroz, farinha, fruta, legume, verdura, macarrão, você compra isso em quilogramas ou então em gramas, não é isso mesmo? Vamos lá. Nesse mesmo supermercado você vai comprar leite, shampoo, você vai comprar óleo de soja, detergente, iogurte, você compra isso em litros ou então em mililitros, não é isso? Você e quase todo o planeta Terra faz isso. Bem confiável, seguro, prático, né? E legal, principalmente legal. O legal que eu falo, no caso, é relativo a leis, não é isso mesmo? Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: isso sempre existiu? Essa padronização, essa uniformidade, isso sempre existiu na história da humanidade? Por exemplo, vamos lá, na época das cavernas, lá o troglodita lá saindo de manhã bem cedo lá da caverna, né? Indo lá caçar o mamute dele. Vamos lá, ele passava primeiro na feira e pedia 2,5 kg de carne. Será que acontecia isso? Ou, digamos, vamos dar um pulinho lá na região onde Cristo nasceu, lá na época, no auge do Império Romano. Será se lá na região de Cristo, lá, se vendia peixes pesados a quilo, né? Apesar da palavra pesado não cabia aqui, mas tudo bem, vamos forçar a barra. Pesado a quilo? Bom, claro que não, é óbvio que não. Onde você tinha diversas regiões do planeta Terra, no caso quando eu falo diversas regiões, eram locais onde você tinha cidades, impérios, leis, né? um sistema legal, regular de comércio. Cada região dessa tinha um sistema de unidades de medida próprio, que não tinha nada a ver com o vizinho lá, o sistema vizinho. Era uma confusão terrível. Enquanto você estivesse dentro de um sistema, dentro de uma região, usando aquele sistema de unidade de medida, estava tudo maravilhosamente bem. Você não podia sair dali, porque era uma confusão terrível. E eram outras unidades de medida que você não sabia direito a equivalência, como transformar de uma unidade para outra, né? A coisa realmente era confusa. E aí a coisa começou a melhorar lá na França, lá finalzinho do século XVIII, lá por volta lá da época da Revolução Francesa. Por isso que a gente vai ter que dar um pulinho lá na França, né? Não na França, mas especificamente lá na Europa Ocidental. Vamos lá. Antes da Revolução Francesa, o que você tinha lá era uma
salada horrível, medonha, confusa e conflitante, né? Gerava conflitos, revoltas de sistemas de unidades de medidas. Cada país lá, quer dizer, se é que a gente pode usar o termo país, né? essa ideia que nós temos no século XXI de país, não existia lá na época medieval não, viu? Vamos deixar uma coisa bem clara. Vamos lá, cada reino, né? Cada feudo lá, tinha o seu próprio sistema de unidades de medida. Claro! E curiosamente, essas unidades eram baseadas em partes do corpo humano. O corpo do rei. Olha aí. Você quer ver um exemplo muito famoso? Polegada, que até hoje, no século XXI, em quase todo mundo, ou melhor, no mundo todo, ainda é usado para medir, por exemplo, a diagonal da televisão que você vai comprar. Quando você vai em uma loja de produtos eletroeletrônicos, comprar uma televisão, eu quero uma televisão de 14 polegadas, eu quero uma televisão de 21 polegadas. Você sabe, na realidade, o que significa 14 polegadas, 21 polegadas? É a distância de uma das diagonais da tela da televisão. Por exemplo, essa diagonal daqui, né? Você pegando aqui, esse retângulo, indo até aqui. Quando você compra uma televisão de 14 polegadas, é esse polegar de um homem adulto que você vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 polegadas. Quer ver outra unidade de medida de comprimento? Vamos lá. Jarda. Jarda era a distância, né, no corpo do rei, daqui até esse dedo, o dedo médio aqui. O rei esticava o braço assim e pegava essa distância aqui, ó, nesse plano daqui, até a ponta do dedo médio. A unidade de medida pé, né, 200 pés, é uma unidade de medida muito usada ainda internacionalmente na aeronáutica, né, na aviação, né, para você registrar a altitude de um avião, né, a altura que o avião está voando, não sei quantos pés de altura. Então, era uma confusão total. E essa confusão, essa falta de uniformidade, isso gerava vários problemas, incluindo aí a desonestidade de alguns comerciantes, né? E aí o que foi que aconteceu? França, segunda metade do século XVIII. O couro estava comendo lá. A situação política, social da França não era nada boa. E piorava a cada momento, né? As tensões sociais começavam a aparecer, as revoltas, né? Era a época do rei Luís XVI, né? E as finanças da França estavam em frangalhos, por diversos motivos que a gente não vai aqui agora, nesse curso de física, a gente vai comentar. Mas a gente pode dizer assim, de maneira bem sucinta, que eram várias as causas. Uma delas eram as constantes guerras travadas pela França. Fazer uma guerra custa muito dinheiro, é muito caro você manter um exército. Mandar um exército para uma guerra é caríssimo, né? Você tinha um desses fatores. O outro fator, registrados hoje pelos historiadores, era o gasto excessivo, a opulência, a riqueza, o luxo, a ostentação da corte do rei Luís XVI. Dane-se o povo, né? A coisa então começou a degringolar e terminou dando na Revolução Francesa. A gente sabe o que foi que aconteceu. Dentre essas revoltas, dentre essas insatisfações do povo, tinha uma que nos interessa em particular, que era a insatisfação do povo com as unidades de medidas usadas pelos comerciantes nas feiras, né, livres lá. E você tinha por toda a França, não um sistema, mas vários sistemas. E isso provocava confusão e suspeitas de fraude, de enganar as pessoas, roubar mesmo as pessoas na hora de pesar lá, medir comprimento, massa. Vamos lá. E aí foi que o rei Luís XVI, numa das tentativas que ele fez para tentar acalmar a população, ele teve a ideia de criar para toda a França, seria estabelecido por toda a França, um sistema legal de unidades de medida. E aí ele pediu lá aos cientistas da Academia Francesa de Ciências, né? Poxa, era um local que só tinha bam.
os melhores cientistas, os melhores matemáticos da época, os melhores físicos, os melhores astrônomos. O pessoal estava todo mundo lá nessa Academia Nacional. E aí ele pediu que esse pessoal criasse um sistema que pudesse ser implantado por toda a França. E assim foi feito. Olha aí. Hoje a gente já sabe que houve algumas disputas internas nessa comissão de cientistas. Alguns deles queriam que o sistema tivesse base 20, né? Outros base 12, e outros queriam que fosse um sistema de base 10, ou seja, decimal. O de base 10 terminou vencendo, tanto assim que o sistema criado por eles recebeu o nome de Sistema Métrico Decimal. Sistema Métrico Decimal. E aí realmente foi implementado por toda a França, tá bom? O rei aprovou, oficializou. A aceitação não foi imediata, mas daqui a pouco eu conto para você maiores detalhes. E aí essas unidades de medidas deixaram de ser coisas assim completamente atabalhoadas, assim, feitas de maneira completamente arbitrária, sem nenhum rigor científico, como por exemplo polegada, jarda, pé, né? Só para você ter uma ideia, a unidade de medida de comprimento oficial passou a ser o metro. E eles definiram o metro como sendo a décima. Deixa eu registrar isso aqui, vamos lá. Eles fizeram o seguinte. Faça de conta que isso aqui é o planeta Terra, que eu cheguei aqui no Polo Norte, né? E cortei aqui, tá bom? Você tá vendo aqui. O planeta Terra cortado. Aqui é o núcleo da Terra, tá bom? Aqui é a superfície da Terra. Pega aqui a distância do Polo Norte e vá descendo até a linha do Equador. Eles fizeram o seguinte, eles definiram o metro como sendo a 10ª milionésima distância do Polo Norte à linha do Equador. Eles pegaram o Polo Norte, a distância do Polo Norte à linha do Equador, dividiram isso em, digamos, 10 milhões de partes iguais. Dividiu? Então eles pegaram uma dessas partes e disseram, ó, essa parte a partir de hoje vai ser chamada de metro. Bem mais científico, fala a verdade, muito mais científico isso, meu Deus do céu, do que você ficar pegando partes do corpo do rei, né? Mas não foi só medida de comprimento não, negativo. Você teve também padronização nas unidades de área, unidades de volume, de massa, né, que a gente chama erroneamente de peso. Então eles estabeleceram lá. O rei oficializou tudo direitinho, mas houve um porém. A população. Interessante isso, não dá para você entender, não é? Dormir com um barulho desse, depois diga que dormiu bem. O mesmo povo, a mesma população que se revoltou contra a existência de várias unidades de medida nada confiáveis, esse mesmo povo também não aceitou o novo sistema. Olha aí que confusão. Vai entender o povo, né? Aliás, até o próprio conceito de povo é algo que as ciências sociais é meio difícil você estabelecer um conceito que venha a ser povo. Mas deixa quieto, vamos lá. E apesar de ser oficial, foi uma lei que não pegou. Olha só, a gente pensa que essa história o determinado país é o país em que tem lei que pega e tem lei que não pega. Até parece que a gente está falando do Brasil, século XXI, né? Foi mais lá na França, século XVIII, tudo bem, século XVIII. A lei lá não pegou. Não pegou, simplesmente não pegou. E aí se passaram alguns anos, e aí subiu ao poder um cara chamado Napoleão Bonaparte. Um homem de uma inteligência gigantesca, estonteante a inteligência dele. E por ser inteligente, ele sabia muito bem do poder que a educação tinha, a educação escolar, a educação mesmo da escola, na construção de uma nação poderosa. O cara era genial. E aí foi o que ele fez. Olha só a sacada, isso é muito interessante eu falar isso para você. Sabendo da insatisfação, isso o rei Luís XVI já tinha ido para as cucuias, né? Guilhotinado lá em praça pública. Alguns anos depois veio Napoleão Bonaparte. Aí foi o que aconteceu. Ele chamou os assessores e disse, olha, vamos fazer o seguinte, o povo está reclamando porque não aceita o novo sistema que precisa ser implementado. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse pessoal usar os dois sistemas.
O sistema antigo, para não criar confusão, e o novo sistema, o sistema métrico decimal, tá bom? Mas, paralelamente a isso, eu vou assinar um decreto tornando obrigatório o ensino do sistema métrico decimal, das regras do sistema métrico decimal, das formas de conversão das unidades do sistema métrico decimal. Eu vou tornar obrigatório isso na escola primária. Acabou. Já percebeu qual era a jogada dele, né? O que ele queria fazer é o seguinte: quando ele tornou obrigatório o ensino na escola primária, ele estava condenando à morte o uso do antigo sistema. Porque quem ia usar era aquela população, a geração adulta, aquela geração que comprava. Mas essa geração, dentro de poucos anos, iria morrer. Iria ser substituída por outros adultos, crianças que iriam crescer. Mas essas crianças teriam aprendido na escola o sistema métrico decimal. E foi o que aconteceu. Genial, né? O poder da educação. Às vezes, alguns pedagogos, algumas pedagogas, alguns políticos esquecem de fazer isso no Brasil do século XXI. Não lá sistema decimal, mas se esquece do poder da educação. O cara chamado Napoleão Bonaparte sabia o que estava fazendo. E terminou-se por toda a França estabelecido o sistema métrico decimal. E da França se espalhou para todo mundo. Portanto, a partir de hoje, quando você for no supermercado comprar a carne para o almoço, o feijão, a laranja, for comprar o refrigerante não faz mal para a saúde. Se for comprar o suco, se for comprar o shampoo, o leite, o iogurte, essa padronização nas unidades de medida prevista em lei, né? Esse sistema legal, no caso ligado à lei, vem da palavra lei, te deve isso aos franceses, né? E de uma certa forma Napoleão Bonaparte, né? Por ter feito com que fosse implementado de maneira definitiva na França e da França se espalhado, inclusive o Brasil, que terminou adotando isso oficialmente no século XIX, né? Fantástico isso, né? Pois bem, o sistema métrico decimal ele terminou se espalhando pelo mundo todo, ou quase todo o mundo, por quase todo o mundo, né? Quando eu falo quase todo mundo é porque tem alguns países, aqueles que eu falei para você no iníciozinho, Estados Unidos é um dos exemplos, né? Onde você não tem lá nas prateleiras do supermercado, quando você vai comprar suco lá, refrigerante, você não tem essa unidade de medida litros, né? Como a gente usa do Brasil e em quase todos os países do mundo. Mas eu acredito que isso é uma questão de tempo, na realidade. Mas aí foi o que aconteceu. Vamos continuar com a história. Isso foi... Toda essa história que eu falei para você foi segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX. E aí a física, a ciência física progrediu, evoluiu, expandiu, se desenvolveu. E eles começaram a perceber que as unidades de medidas, os parâmetros adotados para as unidades de medida começaram a ficar obsoletos, não confiáveis. O sistema métrico decimal começou a caducar por causa do desenvolvimento da física. Segunda metade do século XIX você teve progressos maravilhosos na parte de eletricidade, de eletromagnetismo, a segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século XX você teve a física, meu Deus do céu, o desenvolvimento fantástico da física. Tanto assim que o século XX ficou conhecido como o século da física, né? Dizem que o século XXI será o século da biologia. Não sei, o tempo dirá. Mas o século XX foi o século da física. E aí a coisa começou a ficar feia para o sistema métrico decimal. Teorias físicas precisavam ser testadas, né? Aparelhos de medidas mais precisos tinham que ser construídos para que determinadas teorias ou fossem aceitas ou fossem rejeitadas de maneira definitiva. O sistema decimal não estava dando conta. Os parâmetros adotados não eram precisos, confiáveis. Tinha que ser feito alguma coisa. E foi feito. Foi feito. Foi o que aconteceu em 1960.
1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que ocorreu aonde? Adivinha aí? Em Paris. Foi criado o Sistema Internacional de Unidades, né? Claro, a alma está lá no Sistema Métrico Decimal, não é isso mesmo? Mas as definições, entendeu? Passaram a ser mais precisas. Só como exemplo, deixa eu contar para você. Como é que eles definiram o metro? A 10ª bilionésima parte da distância do Polo Norte à linha do Equador, né? Em 1983, você sabe como é que os físicos passaram a definir o metro? Me acompanhe. Se liga, viu? Se estiver sentado aí, não se levante não, que você vai ficar tonto ou vai ficar tonta com o que eu vou falar aqui agora para você. Se liga. Pegue um segundo. Quer dizer, faça de conta que isso aqui foi um segundo, viu? Divida isso em 299.792.458 partes iguais. É difícil, por mais inteligência que você possa ser, por mais imaginação que você possa ter, é complicado você tentar ter uma ideia do que é pegar um segundo e dividir em quase 300 milhões de partes iguais. É estonteante realmente. Matematicamente é fácil, mas fisicamente é complicado para a gente, né, um ser limitadíssimo, imaginar que intervalo de tempo seria esse, né? Pois bem, para a física hoje, o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo nesse intervalo de tempo. Isso é que é um metro. Interessante, né? É claro, outras grandezas foram reformuladas, tiveram reformulações. Mas isso é típico da física, essa evolução, esse aprimoramento. Com toda certeza, daqui a não sei quantos anos, sei lá, chutar 30, 50 anos, 100 anos, o Sistema Internacional de Unidades será reformulado. Como eu estou aqui agora falando para você, em 2014, da reformulação que foi feita em 1960, de um sistema criado pelos franceses no final do século XVIII. Meu Deus do céu, isso é ciência, é aprimoramento, né? É mudança, isso não é religião. Religião é diferente, é dogma. É aquilo e vai morrer, porque se mudar deixa de ser religião. Ciência não, ciência é constante aprimoramento, mudança. Não se tem certeza em ciência. Olha, paradoxo que eu vou falar, mas vai lá, vale a pena. A única certeza que há em ciência, na física, no caso da física, né? A única certeza que há na física é de que não há certezas. É meio paradoxal isso, meio contraditório, mas vai. É isso, é o que diferencia, né, a ciência da religião, né? Não existe dogmas em ciência. Então, constante aprimoramento, constante evolução. O que é hoje possa ser que não seja amanhã. Olha aí você. E aí, na realidade, eles criaram o Sistema Internacional, que não é nada mais, nada menos que um grupo de grandezas físicas, 7 grandezas físicas. Que barato. 7 grandezas, chamada unidades de base, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para você aí, botar no quadro, e suas respectivas unidades de medidas. Aliás, daqui a pouco não, eu vou pedir a Annalise para colocar aí agora para você. Unidades de base. Por que são chamadas unidades de base? Meu Deus, por quê? Bem simples. Porque as outras grandezas físicas,
elas podem ser, as unidades de medidas delas podem ser registradas em função dessas unidades de base. Você quer ver eu lhe dar um exemplo? A grandeza física, velocidade. Se liga aí agora, vai. A grandeza física, velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Não são quilômetros por hora, que é a mais comum. As pessoas sabem, todo mundo tem experiência com quilômetros por hora, tá bom? Na física, no Sistema Internacional de Unidades, a medida oficial de velocidade é metros por segundo. Ela é uma unidade derivada. Sabe por quê? Porque ela é escrita em função de duas unidades de base. A unidade de medida de comprimento e a unidade de medida de tempo. Percebeu por que elas são chamadas aquelas 7 unidades de base? Tá bom? Aí apresentei para você o Sistema Internacional de Unidades. O que é que eu vou fazer agora para você? Vamos lá. Eu pensei em colocar e fazer comentários aqui no quadro, mas eu acho que vai ficar melhor se eu jogar para você aí no vídeo algumas convenções, algumas regras que nós iremos, quer dizer, nós não, a humanidade toda utiliza quando está registrando, né, na grafia lá, no registro das unidades de medida, dos resultados que você obtém no cálculo, tá bom? Isso é muito importante, então eu vou colocar isso aí para você.
bem, tá aí, né? Mostrado para você. Não é para você memorizar agora, hoje. Não tem necessidade, é loucura isso. Você vai passar com o tempo, à medida que o tempo vai passando, você registrando, errando aqui, percebendo, poxa, me esqueci daquele quarto vídeo. Aí você termina aprendendo, fixando essas regrinhas, tá bom? Não fique neurótico, nem neurótico, tem que memorizar essas coisas não. Deixa de neuro, tá bom? O tempo vai fazer isso, vai se encarregar disso. Mas para nós encerrarmos esse vídeo, eu vou fazer uma questão aí da lista. A lista referente a esse quarto vídeo. Tem uma lista somente aí sobre isso aí, sobre Sistema Internacional de Unidades. Por sinal, toda aquela história que eu passei para você, tem um resumozinho lá, que eu fiz questão de redigir aí para você, tá bom? Então vamos lá. A questão da lista é a seguinte. Pede para que a gente escreva essa unidade, essa medida aqui, no Sistema Internacional de Unidades. Claro, a medida de velocidade 90 km por hora, claro, mas aí não está no Sistema Internacional. Você está vendo que não está. Sistema Internacional de Unidades, eu falei nesse instante, é metros por segundo, velocidade, metros por segundo. O que é que nós vamos fazer? Vamos lá. É possível que você, vai ter muita gente aí vai gritar, é meio complicado isso. Ah, divide por 3,6, divide por 3,6, multiplica por 3,6. Tem uma regrinha para você multiplicar por 3,6 ou então dividir por 3,6, tá bom? Eu não vou falar dessa regrinha hoje nesse quarto vídeo, não. Quando nós estivermos lá em cinemática básica, estivermos estudando lá velocidade média, né? Aí a gente fala dessa regrinha. Aqui agora não, negativo, não quero fazer isso. Eu vou fazer isso deliberadamente da maneira demorada. Claro, eu faço questão de fazer da maneira demorada. Eu tenho que registrar essa medida de velocidade no Sistema Internacional. Mas Sistema Internacional, medida de comprimento não é quilômetro, é metro. Pô, mas aí é fácil. 1 quilômetro são quantos metros? 1000 metros. Então bote aqui para mim, por favor. 1000 metros. Medida de tempo não é registrado em horas. No SI, segundos. Então vamos passar horas para segundo, mas é fácil. Uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Logo, dentro de uma hora você tem 60 vezes 60 segundos. 60 vezes 60 segundos. Tá aí, meu Deus. Registrado. 3.600 segundos. Vamos brincar aqui de cortar? Tchau, dê lembrança lá ao pessoal, viu? A gente vai ficar com 900 dividido por 36 metros. Olha aí que maravilha, por segundo. Já estamos no SI. Já saímos de quilômetros por hora, que é o popular, né? Já estamos em metros por segundo. Você faz essa divisão, você sabe o que você vai encontrar? 25 metros por segundo. Imagine que essa velocidade seja constante. Vamos fazer de conta que essa velocidade é constante. É uma velocidade constante, não muda no decorrer do tempo, de 90 km por hora. Essa aqui também é constante. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: um carro, vamos falar de carro, não é um negócio de corpo, não. Vamos falar de carro. Se em uma hora no relógio, pega o relógio aí, vai. 1 hora, 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde. Um corpo que percorre 90 quilômetros em 1 hora é o mesmo que percorrer 25 metros em 1 segundo. Meu Deus, é a mesma coisa isso, não tem diferença não. A física está afirmando isso para você. Quem percorre 25 metros em 1 segundo, percorrerá 90 quilômetros em 1 hora. Tá bom? Ok. Vamos encerrar aqui agora esse quarto vídeo, tá bom? Você tem aí a lista de exercícios desse quarto vídeo. Faça os exercícios, por favor. Eu só lhe peço aquela maturidade básica, essencial para quem quer progredir, né? Eu não sei quantos anos você tem, também não me interessa saber quantos anos você tem. Não me interessa, tá aí um detalhezinho que não me interessa se você tem 10, 12 anos, se você tem 90 anos. Não quero nem saber. Eu só vou precisar de você, independentemente da sua idade, de algo chamado maturidade. E o que seria maturidade nesse caso aqui? Aliás, nesse caso não, lá na matemática também, no curso de trigonometria, no curso de geometria plana, no curso de função. É você pegar a lista de exercício e não fazer essa bobagem, uma coisa infantil, bem infantil mesmo. Não é coisa de preguiçoso, não é coisa de gente infantil.
pega a questão, eu quero a resolução. Próxima questão, não quero nem saber, nem leu o enunciado. Tá bom, me dá a resolução. É assim, agora eu já sei física. Pelo amor de Deus. Tenta resolver a questão 2, 3 vezes, apanhe da questão, né? Caleje o dedo, quebre a cabeça com a questão 2, 3, 4 vezes. Geralmente você consegue na segunda, na terceira tentativa. Se não conseguir, aí já está mais do que na hora, está na hora ideal, aliás, de pedir ajuda. Aí é que entra, né? A ajuda. Você entra em contato comigo, eu mando para você a resolução. Tá combinado? Então você vai me ver agora lá no 5º vídeo do curso de Física. Nós vamos começar a cinemática escalar. Vamos falar de ponto material, localização, movimento, repouso, referencial, né? Tudo isso a gente vai falar lá no 5º vídeo do curso de Física.